Ok, pessoal, estou aqui para falar um pouco a respeito das minhas experiências com os saltos extremos em elevadas altitudes, os HALOs, significam dizer High Altitude Low Opening. Existe também a modalidade de HALO, High Altitude High Openings. Esse tipo de salto teve origem militar. O objetivo seriam incursões em territórios inimigos sem a detecção de radares. Tenho experiência regular nos Estados Unidos e tive também com uma equipe de elite na Suíça, promovido pela família Swiss Boogie, a 25 mil pés, sendo que nos Estados Unidos a 30 mil pés. São saltos em que os riscos inerentes ao esporte são potencializados, requerem um número mínimo de saltos como experiência. Recomenda-se que você se dedique pelo menos alguns dias. Eu particularmente reservo uma semana no intuito de atingir os meus objetivos com esse tipo de evento. Outra coisa importante dizer é que é interessante que o paraquedista realize pelo menos um ou dois saltos antes, caso ele seja promovido numa área em que o mesmo não tenha experiência de saltos nesta região. Convém lembrar que existem detalhes muito relevantes a serem considerados. A temperatura externa normalmente gira em torno de menos 30 a menos 60 graus Celsius. São temperaturas extremamente baixas. Existem características inerentes a esse tipo de salto em que o ar rarefeito e fino, digamos assim, inclusive pela temperatura externa, fazem com que o deslocamento e a reação do nosso corpo seja potencializada, ou em outras palavras, você desenvolve uma velocidade maior. A título de curiosidade, um salto conservador em belly seguramente atinge uma velocidade terminal de 200 milhas por hora em média. Não é difícil de imaginar que em saltos angulares em free fly você potencializa isso de uma forma muito elevada. Convém deixar claro que são kits que têm um design original para saltos militares. Então, eu procuro, na medida do possível, não extrapolar esse perfil de utilização. Iniciei algumas evoluções em free fly e head down, mas sempre tendo em mente que é um equipamento anexado ao corpo que muda, de certa forma, a aerodinâmica. Existem diversos tipos de equipamento, mas o que é utilizado de forma massiva requer um dispositivo dentro da aeronave que fornece até uma determinada altitude, em torno dos seus 23 a 25 mil pés, através de conectores que são mangueiras, onde recebemos o oxigênio deste sistema. Fazemos a transição concomitante, primeiro acionando as nossas garrafas de oxigênio individuais e depois desconectando assim do sistema central da aeronave. Até os 25 mil pés existe aí a condição de se realizar esse tipo de salto sem necessariamente utilizar esse sistema massivo. Porém, para aqueles que têm interesse, existe no meu website, paraquedismo.tv, um estudo científico de um instituto renomado americano voltado à aviação civil, onde nele se abordam temas relevantes em relação ao fenômeno da hipóxia. A hipóxia é gerada normalmente em elevadas altitudes, onde o ar é rarefeito, estimulando a produção de bolhas de nitrogênio na corrente sanguínea, podendo levar o ser humano não só a ter a perda de consciência, mas até em casos extremos falecer.
Durante todo o percurso até o ponto de saída, recebemos massivamente esse oxigênio e somos monitorados por um Jump Master especializado. Existem algumas escolas que defendem e obrigam a realização de um teste barométrico, sendo que, estatisticamente falando, a partir do momento que você utiliza uma aeronave muito rápida, como é o caso do Super King Air, chegamos a 30 mil pés em torno dos 22, 23 minutos. Então, para esse tipo de evento e com esta equipe, que eu tenho a honra de participar eventualmente como um dos integrantes que saltam com eles, não se requer esse exame, que seria um exame analógico ao que é feito, inclusive, para pilotos da aviação civil. Porém, é muito importante que o paraquedista tenha em mente e cumpra determinados pré-requisitos. Um deles é que ele assume a responsabilidade de que tenha acompanhado o seu estado de saúde geral. Existem algumas recomendações muito específicas com relação a exercícios aeróbicos, ingestão de bebida alcoólica, e durante todo o briefing, que dura em torno de 3 a 4 horas, onde abordamos todos os aspectos e dirimimos dúvidas em relação ao que pode acontecer lá em cima e às tomadas de decisões que são necessárias, e algumas dicas importantes também que nos permitem lidar com essas variáveis potencializadas em razão da elevada altitude. A todos vocês agradeço por acompanharem o meu trabalho, e caso se interessem em realizar um salto desse nível, de extrema altitude, gostaria de dizer que eventualmente eu promovo palestras onde eu transmito o conteúdo didático a respeito desse tema tão relevante. É realmente uma experiência única. Normalmente, num salto conservador, temos aí um período de queda livre que ultrapassa os 2 minutos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.